Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre temperatura, calor e efeito estufa. Essa primeira aula vai ser bem curta, a gente vai falar só sobre algumas características, alguns conceitos a respeito de temperatura e calor e quais são os instrumentos que normalmente a gente consegue medir essas medidas, certo? Então vamos lá. Antes de começar, o que é a temperatura? A temperatura é uma grandeza física associada ao estado de movimento ou agitação das partículas que compõem os corpos. Então, as moléculas muito agitadas, elas apresentam alta temperatura, e as moléculas pouco agitadas, elas apresentam alta temperatura. Então, por exemplo, quando a gente coloca água para ferver, aquela água que está fervendo, ela começa a ficar formando bolhas e ali a gente tem uma alta agitação daquelas partículas. Então aquelas partículas elas ficam se agitando, elas ficam bem desordenadas, então quer dizer que elas estão com alta energia, que no nosso caso essa energia está representada na forma de calor, certo? Então essa temperatura ela vai aumentar quanto maior for a agitação dessas partículas e quanto menos agitadas, mais baixa será essa temperatura, certo? As medidas de temperatura. O termoscópio foi o primeiro instrumento construído para medir a temperatura em 1597 por Galileu Galilei. Ele consiste, esse equipamento, esse termoscópio, em um bulbo cheio de ar provido de um tubo imerso em um recipiente contendo um líquido. Quando o ar aquece, a pressão aumenta e o líquido desce. Então, vejam só. Então aqui a gente tem esse... Só reexplicar aqui, dando a descrição e explicando na imagem. Então, consiste em um bulbo cheio de ar. Então, nós temos aqui, provido de um tubo imerso em um recipiente contendo um líquido, certo? Então, quando o ar aquece, quando esse ar daqui aquece, o ar que está na atmosfera, que está no ambiente, ele vai aquecer o ar que está nesse bulbo. Então, quando o ar aquece, a pressão aumenta. Então, isso são medidas, são grandezas diretamente proporcionais, certo? A pressão e a temperatura. Então, quando a pressão, ou melhor, quando a temperatura aumenta, a pressão dentro do bulbo ela vai aumentar porque esse gás ele vai se expandir. Consequentemente, o líquido ele vai descer. Então, aqui se formava uma nova escala, ou melhor, se formava uma escala no qual era medida a temperatura, certo? Mas nós temos outros instrumentos. Então, todos os dispositivos usados para medir temperatura são chamados de termômetro. Há vários tipos deles. Os mais comuns são os termômetros clínicos, os termômetros de lâmina bimetálica, termômetro a gás e o termômetro de rua. O primeiro deles, o termômetro clínico, tem por finalidade de medir a temperatura do corpo humano. Por isso indica valores entre 35 e 42 graus Celsius. Então, esses aí são os termômetros que normalmente as pessoas têm em casa para medir a temperatura de outras pessoas e nos hospitais também existe esse tipo de termômetro. Então, vejo que ele vem numa faixa entre 35 e 42, que são as temperaturas que o corpo humano, em vida, eles conseguem atingir, certo? Então, se estiver abaixo de 35, a gente tem aí uma pessoa com hipotermia, provavelmente, e acima disso, uma pessoa com alta febre. Então, geralmente são essas medidas que são encontradas nas pessoas, nos pacientes. Então, por isso ele é utilizado para que a gente tenha uma escala bem mais detalhada. Então, veja aqui, ó, entre 35 e 36, a gente tem outras escalas menores que a gente consegue definir a temperatura bem específica do indivíduo, certo? Então, esse tipo de termômetro ele é um termômetro bem preciso. O próximo é o termômetro de lâmina bimetálica. Esse termômetro é utilizado para avaliar a temperatura em ambientes fechados, como os fornos e as câmeras frigoríficas. Então, a gente normalmente consegue identificar esse tipo de termômetro em ambientes no qual a gente tem uma troca muito constante de temperatura, como é o caso dos fornos e frigoríficos, frigobares. Então, em locais onde tem esses equipamentos de refrigeração ou de aquecimento, normalmente são encontrados esses tipos de termômetros. Nós temos termômetros a gás que são utilizados para medir baixas temperaturas.
e é muito usado em laboratório de pesquisa. Então, em ambientes no qual a temperatura medida é extremamente baixa, esse tipo de termômetro ele é utilizado pela sua precisão para esse tipo de temperaturas muito baixas. E nós temos, por fim, o termômetro de rua, que ele é utilizado para registrar a temperatura do um local. Ele consiste em um circuito elétrico no interior de um relógio digital que capta a temperatura do ambiente. Então a gente consegue identificar que por toda a cidade existem alguns termômetros desses, alguns relógios digitais desses que eles também conseguem medir a temperatura, certo? Então são termômetros menos precisos, por exemplo, do que o termômetro clínico, que são utilizados por alguns médicos ou até por nós em casa. Existe uma coisa chamada de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Então, quando a gente fala de temperatura, a gente tem que entender que ele está relacionado com questões térmicas, ou seja, temperatura. Então, o equilíbrio térmico, ele diz respeito a todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Portanto, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Ou seja, se eu coloco um corpo próximo do outro, eles tendem a entrar em equilíbrio térmico. Por exemplo, se eu piso meu chão, ou melhor, desculpa, se eu piso meu pé no chão gelado, a gente vai ter naquele momento uma diferença muito grande de temperatura. Então, o chão vai estar gelado, meu corpo ele naturalmente vai estar quente. Então, se eu deixar meu pé por um determinado tempo, vai haver uma troca de temperatura, uma troca de calor entre o piso e o meu pé até que eles entrem em equilíbrio. Então é esse equilíbrio térmico que a gente fala, certo? Então, um exemplo é a utilização da água. Então, quando você vai fazer uma água morna, sei lá, digamos que uma mãe vai dar um banho a um bebê, e para isso ela prefere que o bebê tome banho em água morna. Então, ela aquece a água e pega água fria e começa a fazer essa mistura de água fria com água quente até chegar num ponto ideal, ou seja, até chegar a um equilíbrio térmico numa temperatura ideal. Então, o que é que acontece nessa situação? Então, as partículas da água quente fornecem parte de sua energia de agitação para as partículas de água fria e vice-versa. A troca de energia só é interrompida quando o equilíbrio térmico ele é atingido, ou seja, na situação, por exemplo, do meu pé encostando no chão frio, esse equilíbrio, essa troca de calor, ela entra em equilíbrio quando as temperaturas, tanto do piso como do meu pé, permanecem as mesmas. Ou seja, aí a gente para de ter essa troca porque a gente entra em equilíbrio térmico, certo? E a gente falou agora de temperatura, mas o que é o calor, que é um fator primordial quando a gente fala sobre temperatura. Então, o calor é a transferência de energia de um objeto ou um sistema para o outro, em razão exclusivamente da diferença de temperatura entre eles. Ou seja, as trocas de calores elas acontecem quando a gente tem corpos que estão com temperaturas diferentes e a gente quer ter que essa temperatura elas se igualem, esse equilíbrio térmico se igualem. Então, para isso a gente tem que ceder ou absorver calor. Então, dois corpos, eu trouxe aqui essa imagem, no qual um corpo quente e um corpo gelado, eles entram em contato um com o outro. Então, ali vai ter uma troca de calor até que esse objeto ele entre em equilíbrio térmico. Então, a gente tem aí o equilíbrio térmico que acontece aí pelas trocas de energia, que nesse caso, no nosso caso, são as trocas de calores, certo? E quando a gente fala de calor, a gente fala sobre medidas que são utilizadas na ciência para serem calculadas, e para isso a gente precisa ter uma unidade oficial para esse tipo de medida. Então vejam só, as unidades oficiais de calor no Sistema Internacional, ou melhor, no Sistema Internacional de Unidades, o SI, ele é o Joule. Então, quando a gente vai falar sobre calor, a gente diz que essa grandeza, ela é uma medida em unidade que é chamada de Joule. Então, se eu quero dizer uma determinada quantidade de calor, esse calor ele é medido em Joule, ele é calculado em Joule. Só que, no entanto, na resolução de problemas de troca de calor, dá-se preferência, por razões históricas, à unidade de calorias. Então, tanto Joule como calorias são utilizadas para medir, para calcular
calor de um sistema. Então, por exemplo, quando a gente fala que uma determinada pessoa estava caminhando e conseguiu perder 50 calorias, ou então 50 quilocalorias. Então, esse foi um gasto de energia que esse indivíduo ele gastou realizando esse tipo de atividade, esse tipo de exercício, certo? Então, gente, essa primeira aula sobre temperatura, calor e efeito estufa, se não me engano é esse o tema do conteúdo, deixa eu ver aqui. Temperatura, calor e efeito estufa, é isso mesmo? Então essa é a nossa primeira aula sobre esse conteúdo e próxima aula a gente finaliza esse conteúdo, certo? Então a gente vai ter uma outra aula para dar continuidade a esse conteúdo. Então, tchau e até a próxima aula.